Nós vamos hoje, meus irmãos, continuar, como eu já comentei, refletindo sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. O capítulo 4 é um dos poucos capítulos, somente nesse capítulo 4 e no capítulo 13, que nós temos ali uma narrativa dos ensinos de Jesus. Marcos não, o forte do Evangelho de Marcos não é falar sobre os ensinamentos de Jesus, mas mostrar o Senhor Jesus em ação. É o que nós estamos vendo vimos até o capítulo 3 e veremos ao longo dos demais capítulos, né? Então aqui nós temos um resumo que Marcos faz no capítulo 4 de todas as parábolas que o Senhor no seu ministério foi ensinando, né? Foi utilizando para ensinar os discípulos e para separar aqueles que não eram discípulos, né? A multidão. Então, ao longo de todo esse capítulo 4, nós temos um resumão que Marcos faz, diferente de Mateus, que apresenta muito mais parábolas, né? E Lucas, Marcos, ele é muito mais conciso nisso, ele utiliza somente o capítulo 4. Nós vimos no domingo passado o início desse capítulo com a parábola do semeador e a explicação dessa parábola, né? No restante, agora nos demais versículos do capítulo 4, nós veremos as outras parábolas do reino escolhidas por Marcos para representar esse ensino que era feito por meio de parábolas do Senhor Jesus Cristo, né? E uma das grandes dificuldades, meus irmãos, e nós vimos isso desde de quando a família de Jesus quer prendê-lo, uma das grandes dificuldades que os crentes têm é de entender a dinâmica do reino de Deus que foi manifestado em Cristo e também como os crentes, como aqueles que são discípulos de Jesus, se relacionam nesse reino, com esse reino, né, fazendo parte desse reino neste mundo em que nós vivemos. Não é à toa, meus irmãos, que tão facilmente nós queiramos utilizar critérios e parâmetros mundanos para medir o avanço do reino de Deus, para medir o que é sucesso para o reino, para uma igreja. Então, é muito comum, por exemplo, que nós pensemos na capacidade que uma igreja tem de chamar a atenção, de atrair pessoas para si e então formar grandes grupos de crentes. É muito fácil nós pensarmos nessa visão como sendo uma visão de sucesso para o reino de Deus. É muito fácil nós pensarmos também naquele pregador que é muito eloquente, aquele pastor que consegue de forma muito bela montar todas as frases e passar os ensinamentos para a igreja e para o povo que vai até aquela igreja, né? Nós conseguimos medir, ou nós facilmente nos colocamos a medir o sucesso da pregação por meio do pregador, por meio da capacidade que ele tem, da eloquência que ele tem, né? Da possibilidade que ele tem de transmitir a mensagem, né? Então nós utilizamos números, utilizamos índices, utilizamos comparações, isso muito facilmente é utilizado. Observem, meus irmãos, que eu não estou dizendo aqui que é ruim que uma igreja saudável ela tenha a capacidade de atrair muitas pessoas e de organizar sua membresia de forma que consiga ali agrupar centenas e até milhares de pessoas em uma membresia. Existem igrejas saudáveis que fazem isso. A igreja do pastor McDever, por exemplo, tem 1000 membros. Tem uma organização, tem uma estrutura que possibilita o pastoreio desses 1000 membros. Eu não estou dizendo que esse é o problema, não estou dizendo que é ruim que uma igreja seja um ponto de atração das pessoas nesse sentido, né? Também não estou dizendo, meus irmãos, que não seja bom que pastores e pregadores, de uma forma geral, tenham uma capacidade, né, intelectual e uma eloquência que é capaz de atrair as pessoas, que é capaz de prender a atenção das pessoas de forma que durante a pregação ninguém vê o tempo passar e durante a pregação as pessoas não conseguem de forma nenhuma tirar a visão ali do pregador. Não estou dizendo que isso é ruim, isso é maravilhoso. O que nós não podemos confundir é achar que estas coisas, né, a atração da igreja, o número de membros da igreja, a capacidade intelectual, a eloquência do pregador, nós não podemos achar que isso é um parâmetro definidor e exclusivo do que é sucesso no reino de Deus. Nós não podemos confundir
a achar que a palavra ela é suficientemente pregada e eficaz quando o pregador é eloquente, quando ele consegue atrair a atenção das pessoas, quando ele consegue, de uma forma muito clara, transmitir a sua habilidade. Até que eu estava comentando com os irmãos, eu acho que foi no domingo pela manhã, quando eu lembrei de uma história que o pastor Clayton contou, de que existiam, na época do pastor Charles Spurgeon, né, existia um outro pregador muito famoso. Então uma pessoa foi pela manhã ouvir, né, foi assistir a pregação lá na igreja desse pastor muito famoso, e ele saiu maravilhado daquela igreja. Ele saiu assim quase que sem conseguir andar, né, flutuando. E ele dizia: que pregador maravilhoso! Como esse pregador é maravilhoso, né? E logo à noite ele foi para a igreja onde Spurgeon estava pregando, e ele ouviu a pregação da palavra, e quando ele saiu da igreja onde Spurgeon estava pregando, ele falou: como Jesus é maravilhoso, né? Então os irmãos observam a diferença do objetivo da palavra, do que é a pregação da palavra de Deus. Não é a eloquência do pregador, não é a eloquência do pastor que edifica a igreja e o reino. Não é a palavra fielmente pregada. É o Espírito Santo aplicando esta palavra, apesar das limitações daquele instrumento, daquele pregador, daquele pastor. É o Espírito Santo agindo, é Deus agindo nos corações que receberam a palavra enquanto os homens dormem, como nós vemos aqui nessa parábola da semente. Enquanto os homens dormem, a semente vai crescendo, vai frutificando. E quem dá esse crescimento é o próprio Deus. Não há agricultor que possa garantir que uma semente plantada, por mais que o chão seja arado, por mais que que as ervas daninhas sejam limpas, somente o Senhor pode dar o crescimento. Somente Deus, sustentando e dando crescimento por meio da palavra, é que a igreja do Senhor é edificada, é que os crentes são edificadas. É o Senhor Deus dando forças ao pastor da igreja para que ele cuide das ovelhas do Senhor, mesmo que, se o pastor for considerar humanamente, fazer as mesmas considerações que muitas vezes os crentes fazem a respeito de sucesso, se o pastor fosse fazer essas considerações, ele não teria ânimo nenhum para continuar pastoreando tais ovelhas. Isso é muito comum. É muito comum quando muitos pastores precisam estar olhando o tempo todo para o Senhor, mesmo sem ver resultados nas suas ovelhas, porque ele confia que é o Senhor quem dá crescimento. O Senhor Deus é o responsável e controla cada etapa do crescimento do reino, cada etapa do avanço do reino, cada etapa do avanço da igreja de Deus nesse mundo. É como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3:6, um versículo muito conhecido, né, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção, meus irmãos. Nós, muito facilmente, nós encontramos dificuldade em entender essa dinâmica do reino, onde alguns plantam, outros regam, mas que o crescimento só vem por meio do Senhor, só vem por meio do próprio Deus, por meio do seu poder, dando ali crescimento. E quando nós finalmente entendemos que dependemos do Senhor, que somente o Senhor pode nos fazer crescer, amadurecer, frutificar, quando nós entendemos isso, muitas vezes nós caímos no outro extremo de simplesmente descansar de forma a não mais nos esforçarmos, não mais buscarmos, trabalharmos, servirmos ao Senhor com tanto ímpeto. Afinal, é o Senhor quem dá crescimento. Afinal, é o Senhor que é responsável por esse avanço. Então, que diferença faria eu, tão incapacitado, tão pequeno, em uma cidadezinha tão pequena do interior do estado do Ceará, que diferença eu faria no reino de Deus?
Que diferença? Nós muitas vezes vamos para esse extremo também. Só, meus irmãos, que nós precisamos perceber que, embora seja Deus quem dá o crescimento da igreja, quem faz com que a igreja frutifique, quem faz com que o reino de Deus avance, embora isso tudo venha do poder de Deus, da soberania dele, Deus usa Paulos, usa Apolos, usa Elivandos, usa Cleitons, usa Zé Crentes. Lembram do Zé Crente no domingo? Deus usa homens, usa mulheres em sua obra, né? Dependendo dos dons que são dados. Deus não usa só pastores. Esse não é o único tipo de dom que o Senhor nos dá, que o Senhor dá à sua igreja. Deus utiliza crentes, e qualquer um crente que se coloque à disposição do Senhor. Eu fiquei muito impactado quando eu li novamente Isaías, e vendo a disposição de Isaías em sair e pregar para um povo que estava aí totalmente em pecado. E ele disse: Senhor, envia-me a mim. E a mensagem dele era a mensagem que não teria sucesso nenhum, meus irmãos. Ele sabia que essa mensagem não teria sucesso. Mas ele se dispôs. Meus irmãos, nós precisamos entender que para o avanço do reino, que o reino de Deus que frutifica, que a palavra de Deus que frutifica, como nós vimos aqui, é o tema da nossa mensagem de hoje. Essa palavra frutifica debaixo de uma responsabilidade do Senhor, de Deus, mas também dos crentes. Os cidadãos do reino são também responsáveis pelo avanço do reino. Nós não podemos nos esquecer disso. E não podemos pensar no reino de Deus com uma mente mundana. Com uma mente que analisa e que caracteriza o reino de Deus como o reino deste mundo, com as estratégias desse mundo, com os parâmetros desse mundo, com o que esse mundo diz que é sucesso. Nós não podemos fazer isso. Nesse capítulo 4, Marcos está apresentando aqui, como eu falei, um resumo dos ensinos do Senhor Jesus Cristo por meio das parábolas, né? Até o versículo 20 nós vimos a parábola do semeador, nós vimos que o mistério do reino de Deus foi revelado ali aos discípulos, né? Aqueles que estão do lado de dentro. E esse mistério consiste, né, de que o reino de Deus foi manifestado por meio da palavra encarnada ali, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por meio dessa palavra que o reino de Deus, além de ser manifestado, ele age. Nós vimos como é basilar para todo crente viver por meio da palavra, não por meio de forças humanas que nós achamos que temos, né? As pessoas por aí, qualquer filme dos mais baratos de Hollywood, sempre vão te lembrar que você tem uma força interior e que você precisa buscar essa força interior. E geralmente o arco do herói é esse, né? Ele começa fraco e ele descobre a força que ele tem dentro de si. Você não tem força nenhuma, meu irmão, dentro de si, a não ser em Cristo, a não ser por meio do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus te fortalece para, como um cidadão do reino, vivendo por meio da palavra, então frutificar para o Senhor, examinando se o terreno que está ali exposto, que é o seu coração, está frutificando para o Senhor, por meio do ouvir a palavra. E o ouvir nas Escrituras geralmente está relacionado a praticar também essa palavra, a ouvir, a obedecer, a praticar a vontade de Deus. Isso é aquele que é comparado à terra boa, né, onde a semente caiu. Na sequência da explicação dessa parábola, meus irmãos, nós temos mais 4 mini parábolas aqui. Talvez você até tenha pensado que só são 3, mas são 4 mini parábolas. E essas 4 mini parábolas, elas fecham essa ideia do ensinamento sobre o mistério do reino de Deus aos discípulos. Nós podemos dividir aqui em 2 pontos, né? Nessas 4 parábolas, nós aprendemos que o reino de Deus, por meio da palavra, frutifica, e isso sendo uma responsabilidade e controle de Deus, mas também com uma responsabilidade dos crentes, dos discípulos. Então nós vemos 2 pontos aqui.
A responsabilidade dos discípulos e a responsabilidade de Deus. Vamos ler aqui os versículos 21 a 25, meus irmãos, que são as duas primeiras parábolas. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a primeira parábola. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essas duas primeiras parábolas falam sobre a responsabilidade do homem, do crente, do discípulo, no avanço do reino de Deus. A primeira, meus irmãos, que fala da candeia, e aqui é interessante como a nossa tradução ela deixa isso bem claro, coloca aqui a candeia como o principal, o sujeito principal dessa frase. Né? Observem, ó. Ele diz assim: vem porventura a candeia, né? Ou seja, a candeia vem para ser posta debaixo do alqueire da cama, é a candeia que está vindo. O ator principal aqui é a candeia. A candeia, meus irmãos, é um tipo de lamparina. Alguém sabe o que é uma lamparina aí? É um tipo de luz, né, que era feita por meio de uma vasilha, né, um utensílio de barro, onde o óleo era queimado. E com a queima desse óleo, existia um orifício grande na parte de cima, a luz que saía da queima desse óleo iluminava um cômodo, né, um ambiente pequeno ali. Então, essa lamparina, né, ou essa candeia, ela era sempre posicionada na parte mais alta do cômodo, que é o que é chamado aqui de velador. O velador tanto poderia ser um instrumento, um móvel fabricado só para isso, né, uma grande haste com a base, onde a candeia ficava, ou na própria parede da casa. A ideia era que o velador pudesse receber ali a candeia e então todo o ambiente seria iluminado. É uma comparação muito óbvia que o Senhor Jesus Cristo faz aqui. Quando ele diz, né? Porventura a candeia vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocado no velador? Claro que não. Claro que não vai ser colocado debaixo da cama. Vai ser colocado no velador. Por quê? Porque senão não vai iluminar o ambiente. É a mesma coisa que você estar em trevas, em um lugar escuro, né? Ter uma lanterna em suas mãos e utilizar a lanterna lá embaixo, apontando para baixo, sem utilizar a luz da lanterna. A ideia é essa, meus irmãos. O que nós vemos aqui é que a verdade revelada do reino de Deus, esse mistério que é então desvendado para os discípulos, essa verdade deve ser a luz que está acima de qualquer pensamento humano, de qualquer cosmovisão humana. Lembra da cosmovisão de novo aí? De qualquer cosmovisão que nós possamos ter. O mistério do reino de Deus, a palavra de Deus que é ensinada, que é revelada por meio de Cristo, e somente por meio de Cristo, ela deve estar acima, iluminando tudo que está em nossas vidas. Ou seja, tudo que nós enxergamos neste mundo, nas nossas decisões, naquilo que nós temos que fazer, tudo deve estar iluminado pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Essa é a responsabilidade do discípulo. Uma vez que ele recebeu a revelação de Deus, uma vez que nós temos aqui em nossas mãos a palavra de Deus, que cremos que essa palavra foi inspirada pelo Senhor, foi preservada pelo Senhor, tudo, meus irmãos, tudo que nós fazemos, todas as nossas convicções, tudo aquilo que todo passo que nós damos nesse mundo deve estar iluminado por essa palavra, por essa revelação do reino de Deus. Essa semana, nós vimos a posse, né? Na verdade não, o primeiro decreto, aí, o primeiro documento assinado, um dos primeiros documentos assinados pelo novo presidente dos Estados Unidos. E um dos primeiros documentos assinados foi obrigando que todo banheiro de escola, das escolas americanas, fosse permitido a entrada de homens ou mulheres. Então, se o menino se julgasse menina,
ele teria todo o direito de ir para o banheiro das meninas, independente se as meninas estão lá ou não. Da mesma forma, nesse mesmo decreto, os esportes, os Estados Unidos, eles são muito fortes nessa questão do esporte, né? As crianças, desde muito jovens, são ensinadas, né, a competição nos esportes e tal. Da mesma forma, nesse decreto foi definido que o menino que se considera menina, ele tem que competir com as meninas. Assim como as meninas que se consideram meninos, elas vão ter que competir com os meninos. Esse foi um decreto que foi assinado pelo presidente dos Estados Unidos agora. Meus irmãos, os crentes que estão nos Estados Unidos, eles precisam ter muito cuidado com o que é que vai definir a cosmovisão, o entendimento de mundo, as suas tomadas de decisão nesse mundo. Se vai ser essa visão progressista, né, que é o que é chamado, que nada mais é do que uma visão infernal, onde as pessoas colocam as suas agendas diabólicas, apresentando-as como uma agenda de inclusão, de democracia, né? Os americanos e nós, muito provavelmente, né, mais cedo ou mais tarde, teremos que entender que não são esses decretos, não são essas agendas, não é aquilo que nós ou os nossos filhos podemos perder deste mundo que vai definir qual é a luz que nós utilizamos para tomar as nossas decisões. Então, se um crente nos Estados Unidos hoje, ele valorizar muito mais o que está sendo ensinado aos seus filhos por meio desses decretos, permitindo, por exemplo, que ele continue habitando ali, se é a palavra agora, né? Sendo matriculados naquelas escolas, agindo passivamente, né? Como se isso fosse uma coisa comum dessa época e que não pudesse ser combatido. Se um pai americano hoje, ele prefere manter o seu filho praticando um determinado esporte onde meninas e meninos estão misturados porque se consideram com outro gênero, estes não estarão com a palavra de Deus no velador. Não estarão com a palavra de Deus iluminando as suas decisões. Nós precisamos estar muito atentos a isso, meus irmãos. A cada dia que passa, este mundo irá impor as agendas de Satanás para tentar nos forçar a nos acomodar a ele. Então, é claro que você, como pai, você vai se preocupar, você vai dizer assim, o que é que eu posso fazer? Meu filho, quer dizer que meu filho não vai mais estudar? Meu filho não vai frequentar uma boa escola? Quer dizer que meu filho que tem essa habilidade, né, esse talento dado por Deus para o esporte, ele não vai praticar isso porque o governo está com essas questões aí? Eu posso ensinar meu filho em casa, eu mando ele para a escola e ensino ele em casa. Vão ou não vão pensar assim? Só que a passividade, meus irmãos, ensina muito também aos filhos. Essa falta de coragem em lutar contra o sistema que está sendo apresentado ali pelo reino deste mundo. Então nós precisamos entender isso. É para isso que a luz nos foi dada. Olha o que diz o versículo 22. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Esse versículo, às vezes, é muito mal utilizado, quando as pessoas acham que os seus pensamentos, né, as suas intenções serão reveladas, né, pelo Senhor. Mas não é sobre isso que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que aquele mistério que foi revelado, a luz que foi dada, a candeia, o evangelho que foi dado, ele foi dado com o propósito de ser manifestado. Então, os filhos do reino, aqueles que são terra boa, eles revelarão, eles manifestarão essa luz que foi dada. Por isso ele diz, nada está oculto senão para ser manifesto. O mistério que estava oculto foi manifesto, e foi manifesto com um propósito, para que a luz de Cristo brilhe nos seus discípulos. É assim que este mundo conhece os discípulos de Cristo, e é assim que os discípulos de Cristo conseguem examinar os seus corações.
Eu sou terra boa. Por quê? Porque eu obedeço ao Senhor. Porque a luz que ilumina as minhas decisões, a minha vida, é a luz do reino, da palavra do reino. É por isso que também vem as advertências tão fortes, meus irmãos, aqui. Versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se você consegue ouvir isso, ouça. E o que é o ouça aqui? Obedeça. Pratique. Se você consegue ouvir isso, se você consegue entender essa parábola, se a luz de Cristo, né, se a luz do reino foi revelada a você para que você entenda isso, então ouça. Pratique. E então ele entra na segunda parábola, né? Então lhes disse, atentai no que ouvis. Mais uma vez ele reforça isso. Observe, meus irmãos, eu não toquei nesse ponto no domingo, porque ficaria muita coisa, né? A pregação já foi até longa, mas uma das palavras que mais surge nesse capítulo 4 é essa palavra ouvir, né? Quando, desde o versículo 1 até o final, no versículo 34, a palavra ouvir ela é muito utilizada. Tanto ouvir como palavra. São as duas palavras mais utilizadas aqui nesse texto, né? Então ele diz, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui é mais uma parábola, né? É algo tirado de um provérbio judeu, né? Onde essa aqui era como se fosse uma medida de pá, né? Na medida que você mede a pá de algo que foi, né, tirado de um local, da mesma forma que você medir aquilo ali, você será medido, né, pelo mesmo instrumento. Aqui a palavra que é utilizada para medir é a mesma que a gente utiliza para as medições do dia a dia, né? Então, da mesma forma que você medir, você será medido. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer aqui, meus irmãos, que, e vem do contexto de ouvir, né? Da mesma forma que você ouvir essas instruções, ouvir aquilo que foi revelado, se vai ser um ouvir superficial ou um ouvir que é obedecer, que é praticar, assim você será recompensado. Por isso que aqueles que ouvirem, né, e aqueles a quem foi dado essa revelação, estes receberão ainda mais. Aqueles que não ouvirem como devem ouvir, estes o que eles têm lhes será tirado. Ou seja, vamos lembrar da parábola do semeador. Nós tínhamos 3 campos ali. Aquele que foi tirado, né, a semente foi tirada, aquele que a semente cresceu superficialmente e aquele que a semente foi abafada pelos espinhos. E temos no final a terra boa. Aquele que ouviu e que praticou é a terra boa. E o entendimento que ele recebeu para frutificar, ele receberá ainda mais. A revelação que ele recebeu, ele receberá ainda mais. E ele frutificará ainda mais. Já aqueles que não deram ouvidos, aqueles que ouviram, mas não entenderam com o coração, estes, até o entendimento que inicialmente eles tiveram, lhes será tirado. E eles não frutificarão. É nessa mesma linha. A segunda... Mas antes da segunda, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós percebemos aqui, meus irmãos, a responsabilidade que nós temos com o ensinamento que nós recebemos. Então, por exemplo, nós aqui, nessa pequena igreja, né, nós temos aqui 20 membros, nós recebemos intencionalmente uma agenda de ensino da palavra para cobrir algumas deficiências da igreja, para que possamos crescer, para que possamos frutificar. Quanto mais conhecimento nos é dado, quanto mais ensino e pastoreio nos é dado, mais nós temos responsabilidade por aquilo que recebemos. É por isso que por várias vezes nós já ouvimos aqui o pastor falar, né, que tudo aquilo que é ensinado é cobrado. É cobrado porque ele faz questão de cobrar. Não só por isso. Não é porque... É porque o pastor ele entende o seu papel e sabe que a palavra de Deus exige isso. Aquilo que recebemos, aquilo que aprendemos, devemos colocar em prática. Somos cobrados por isso. Nós temos responsabilidade quanto a isso. É por isso que precisamos lembrar. É o Senhor quem dá crescimento ao seu reino. É o Senhor que faz com que a igreja frutifique. É o Senhor que permite que você, ao receber
a palavra de Deus, essa palavra penetre no seu coração e então você frutifique para o Senhor. É Ele quem nos dá. É Ele quem opera tanto o querer como o realizar em nós. É Ele. Mas nós, à medida que recebemos da revelação de Deus, nós temos responsabilidade de agirmos de acordo com a revelação que recebemos, de sermos instrumentos desse reino. Então, se você, por exemplo, sabe que você é um cidadão dos céus, se você sabe que ser crente significa viver a vida eterna neste mundo, dando ali uma antevisão do que teremos no mundo por vir, é responsabilidade sua viver dessa forma. Agir neste mundo como um cidadão dos céus, como um filho de Deus, não tomando decisões de acordo com o pensamento deste mundo, não tomando decisões de acordo com o que esse mundo vê como ganho ou como sucesso, mas considerando tudo como perda por conta da glória de Cristo. Considerando aquilo que este mundo considera como vantagem, perda, lixo, para que você possa ter mais de Cristo. Essa é a visão do Filho do Reino. O segundo ponto é a responsabilidade de Deus. Versículos 26 a 29, meus irmãos, as duas últimas parábolas. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, eu vou ler o restante, tá? Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Claramente, o intuito dessas duas parábolas aqui, meus irmãos, é nos certificar de que o Senhor, Deus, é quem dá crescimento ao seu reino. Ele é quem permite que o reino avance. Ele é quem lança as estratégias para que esse reino avance. É quem lança os instrumentos para que esse reino avance. Por exemplo, foi por meio de Davi e não de Saul que o Senhor avançou no seu plano de salvação. Foi por meio de pequenos, daqueles que o Senhor Jesus chama de pequeninos, e não dos grandes mestres em Israel, que o Senhor avançou com seu plano de salvação. O reino de Deus avança de acordo com a vontade do próprio Deus. É Ele o responsável por esse avanço. Por mais que o homem tente e se esforce, e deve se esforçar, como nós vemos aqui, é o Senhor quem dá crescimento. É interessante nessa primeira parábola, porque o homem aqui, ele lança a semente, ele aparentemente está aqui sem muito o que fazer mais, né? Levanta, vai dormir, acorda de manhã, à noite, e a semente cresce e ele não sabe como, né? Por quê? Porque aqui, no caso dessa parábola, né, a natureza está tomando conta do crescimento. Deus está tomando conta do crescimento. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos confiar que é o Senhor quem controla tudo. Isso está diretamente ligado com a segunda parábola, e é por isso que eu quis ler logo as duas, porque essa segunda parábola, ela fecha o entendimento acerca do crescimento do reino. Observe, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele poderia, e é muito comum que nós imaginemos que era isso que a multidão esperava, o Senhor Jesus poderia utilizar qualquer outra figura para ensinar sobre o reino. Porque ele até faz assim, ele faz essa pergunta, né? A que assemelharemos o reino de Deus? As pessoas podem perguntar, ou poderiam responder, né? As muitas águas, né? Ao poder que há no universo, algo grandioso, né? Algo muito espetacular. Mas o Senhor Jesus dá aqui a figura de uma semente, a menor das sementes. A semente da mostarda não é a menor semente que existe, é a da orquídea. Mas aqui o Senhor Jesus está utilizando
uma figura de linguagem, né, uma hipérbole, para intensificar a ideia que ele está mostrando. Ele faz muito isso nas parábolas, né? Ele tem essa flexibilidade de fazer isso nas parábolas, para intensificar a imagem que ele está querendo mostrar. Como eles conheciam muito facilmente a semente da mostarda, que se perderia na mão de qualquer um deles, o Senhor está mostrando. O reino de Deus é como essa semente, pequena, humilde, aparentemente sem potencial, mas que gera uma árvore gigantesca, que gera amparo para as nações. É o que representa aqui essas aves. O reino de Deus começa pequeno, humilde, humilhado, assim como o servo. Essa é a figura que o Senhor Jesus vai montar, e é isso que ele vai ensinar, meus irmãos, até o capítulo 8, sobre ele mesmo, porque ele é o reino de Deus, que foi manifestado. Ele, que era esperado como um grande rei, como Davi, né, conquistador, chega como um servo sofredor, uma ovelha muda, um cordeiro que se entrega para a salvação, para ser sacrificado. Esse é o rei. Como pode? Como pode o rei ser esse servo sofredor? Essa é a figura que o Senhor está mostrando e está ensinando aqui, mais uma vez, por meio do reino. O reino de Deus vem em humildade, em simplicidade, em discrição, mas tomará todo esse mundo. Tomará, restaurará tudo, todas as coisas. Meus irmãos, nós muitas vezes, e eu fiz questão de falar sobre isso na introdução, nós muitas vezes perdemos a noção de em que nós estamos inseridos. Nós perdemos a noção, esse mundo nos cega, nós nos cegamos de uma forma que nós perdemos a noção do que nós fazemos parte, do que é esse reino de Deus que nós fazemos parte. Esse reino que toma tudo silenciosamente e que um dia se apresentará em glória para todos. Nós perdemos a noção do quanto uma palavra que é pregada, por exemplo, em um culto de oração, na igreja, no domingo, uma palavra que é pregada da parte do Senhor, como isso vai impactar a nossa vida, a vida dos filhos dos filhos, e assim sucessivamente até que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Nós não pensamos como em décadas e décadas mais à frente, a palavra que está sendo pregada hoje, a palavra que está sendo pregada constantemente aos irmãos, irá frutificar e que muitas vezes nós que estamos aqui nem perceberemos esses frutos, mas eles serão colhidos nos membros da sua família, mais para frente, na salvação daqueles que ainda nem nasceram e que terão a sua existência totalmente mudada. Claro que debaixo da soberania do Senhor, mas mudada pela palavra de Deus que está sendo ouvida aqui, nesse meio de 20 pessoas, nesse meio de uma igreja tão pequena, com pessoas que são limitadas. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, que o reino de Deus, o reino do Rei Todo-Poderoso, nesse momento, ele está sendo revelado somente aos seus discípulos. E que esse mundo não consegue enxergar ainda a grandeza disso. Os irmãos já chegaram a pensar qual é o impacto que nós aqui, 20 pessoas, né? Eu estou com esse número, eu não lembro se é fechado 20 não, mas eu estou chutando aqui. 20 pessoas. Qual o impacto que nós podemos ter, por exemplo, no bairro aqui, né? Esse bairro aqui, a Catumbela aqui, tem 5 mil pessoas, por exemplo. Em Russas, que tem 80 mil pessoas. No Ceará, que tem quase 10 milhões de pessoas, 8 milhões e poucas pessoas. No Brasil, 200 e tantos milhões de pessoas. No mundo, 7 bilhões. Qual o impacto que nós aqui, 20, temos no mundo, que tem 7,5 bilhões de pessoas? Que impacto nós temos? O reino de Deus, aquilo que nós estamos aqui desfrutando nesse momento, toca a eternidade, meus irmãos.
toca algo que jamais pode ser medido por este mundo. Nós não podemos nos esquecer disso. O reino de Deus avança e avançará por meio do poder de Deus, porque Ele é quem controla todas as coisas. E a semente pequena que foi lançada, ela tomará todo este mundo. Ela impactará todo este mundo. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer que não há possibilidade de que esse mundo não seja impactado por essa palavra. E isso deve nos lembrar quando nós nos sentimos incapazes, limitados para o serviço ao Senhor, pensando: o que é que eu posso fazer para o reino de Deus? Que diferença eu faço no reino de Deus? O Senhor utiliza homens e mulheres para o avanço do seu reino. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, seja em que área for, seja em que serviço for, nós estamos ali tocando a eternidade, meus irmãos. Estamos servindo um reino eterno, algo que irá transbordar nesse mundo. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos disso. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela revelação que recebemos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos aqui neste mundo com a Tua palavra constantemente iluminando cada uma de nossas ações, cada uma das nossas decisões. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos enxergar de forma cada vez mais clara que o Teu reino não é como este mundo, que o Teu reino avança de acordo com o Teu poder e com a Tua vontade, que não há nada que possa barrar o avanço do Teu reino. Possamos enxergar, Senhor, o privilégio que temos de, mesmo pecadores, imperfeitos, limitados, mesmo que o Senhor não dependa de nós, que o Senhor possa nos utilizar como instrumentos em Tuas mãos, Senhor, para o avanço do Teu reino. Dá-nos, Senhor, a convicção de que, mesmo que como uma gota de água no oceano, mesmo que aparentemente tão insignificante para este mundo, nós, por meio de Cristo Jesus, tocamos a eternidade, por meio do serviço ao Senhor, por meio da adoração ao Senhor, por meio de sermos feitos filhos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos conduz para que vivamos neste mundo como cidadãos dos céus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém.